Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Só dar uns minutinhos para o pessoal que está chegando agora já ir entrando, tá? E a gente já começa a falar. Hoje nós vamos falar da parte de grade, operação técnica. Então, só para todo mundo estar na mesma página. Tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, gente. Hoje está vindo uma galera. Eu gosto assim. O pessoal tá chegando aí, já já eu começo, tá? Ok. Então, hoje o nosso objetivo vai ser falar basicamente de como operar o sistema na forma de operação técnica, que é grade, agenda, prescrição de treino, e como funciona a avaliação física do Evo, tá? É, eu vou usar uma base de testes minha, tem tudo isso já estruturado em operação. Então, se vocês virem ali o sistema e pensar, pô, mas não parece comigo e tal, é nomes. O que muda do nome da minha atividade para a sua, o que muda, né, da minha atividade para a sua é só o nome. A forma de operar vai ser a mesma. Assim como o treino, se você tem um estúdio ou uma academia de treinamento diferente, personalizado, que não é aquele padrão musculação, o que vai mudar é o nome dos exercícios e um pouco da forma que você monta o treino, mas a mecânica é a mesma que eu vou mostrar, tá? Então, contextualizados, eu vou só alinhar com vocês o seguinte: se vocês tiverem dúvidas, vocês vão poder esclarecer aqui comigo. Eu vou pedir só para vocês enviarem no chat, enquanto eu estiver explicando, e aí, quando eu tiver os intervalos ali para falar dessas dúvidas, eu vou parar, ler o chat, ver o que vocês enviaram, e dependendo do caso, eu chamo para quem quiser falar, levanta a mão aí, vai ter um íconezinho, que é um ícone de uma mão, assim, é para levantar a mão. E aí eu vou chamando as pessoas que levantaram a mão para abrir o microfone e falar à vontade, dependendo do caso, tá? Então, à medida que for rolando, eu aviso vocês. Eu vou pedir só para todos manterem o microfone mutado, tá? Para não correr risco de o barulho aí do ambiente acabar atrapalhando um pouco o pessoal e às vezes o pessoal falando junto. Se todo mundo tiver isso aí, a gente está em 31 pessoas, pode ficar um barulhão, tá? E para a gente começar, propriamente dito, eu vou então compartilhar minha tela. E começamos então a mexer no sistema, tá? É, tá aqui, deixa eu só colocar na minha outra tela todo mundo aqui para eu ver, pra eu ficar de olho, quem me chamar e quem precisar de alguma coisa, que aí também a gente não deixa ninguém de fora. Chat, aí.
Pronto. Então vamos lá. Vou começar falando com vocês então da grade, tá? Que é a ferramenta de agendamento mais popular aí que a maior parte das pessoas utilizam. Ela começa aqui no menu administrativo, a tela se chama Atividades na Grade. Aqui é onde nós criamos as modalidades, arrumamos as modalidades e depois nós criamos os horários, tá? Eu imagino que boa parte de vocês, se não a maioria de vocês, está no processo de implantação. Então, vocês vão ter preenchido uma planilha, e aí você vai conseguir dar é, é, um passo adiante, porque os primeiros passos, o básico já vai estar aqui. Vocês vão ver basicamente modalidades já criadas nessa tela, tá? E aí, se você for criar uma nova, a minha dica para facilitar a vida é criar uma cópia, clicando nesse papelzinho duplicar aqui no final da linha para você, basicamente, começar essa nova atividade com os parâmetros já configurados, coisas que nós vamos ver agora sobre período de reserva, quem pode e não pode, exibe aonde, não exibe aonde, detalhezinhos que geralmente são padrão, né? Você definiu em uma atividade, as outras, pelo menos na sua grande maioria, vão ser naquele mesmo esquema. Mas se você não tiver nenhuma ou você quiser criar do zero, você tem o botãozinho nova atividade aqui em cima que vai abrir um formulário em branco para você ir preenchendo cada campo, tá? Que nós vamos conhecer por aqui para ter uma noção de todas as variáveis, de tudo que pode ser feito. Então, começamos aqui na primeira parte, no primeiro setor da tela, declarando qual é o tipo de atividade, como são definidos os horários, se eles são previamente definidos ou sob demanda. Essa interrogação aqui na frente é para você parar o mouse e você consegue ler uma mensagem de auxílio para explicar. Então, aqui, por exemplo, na previamente, a mensagem diz que são aulas com horário fixo determinado pelo gestor. Então, aquela tabelinha, aquela agenda de horários da sua sala de ginástica coletiva, das modalidades que você entrega. Se você é um estúdio de treinamento personalizado, provavelmente você vai usar até para marcar treino de musculação ou qualquer outra coisa que você tenha a sua grade de pré-definida, todos os cards aparecendo, e o aluno ou o seu colaborador vai olhar, clicar nos horários e dias que a pessoa escolheu e se inserir ali, tá? O sob demanda é um tipo de horário específico que só surge, só aparece na grade quando o cliente compra, vai até o time, até a recepção e solicita o agendamento. Esse aqui geralmente é utilizado para avaliação física, massoterapia, endócrino, sessões individuais mesmo, tá? Que a pessoa compra uma sessão e usa uma. Ou ela pode comprar um pacote, mas ela tem que agendar uma por uma quando ela quiser fazer. E para não poluir minha grade, para não ficar um monte de atividade em branco por causa de uma, duas, três atividades agendadas, se usa a sob demanda para só aparecer quando agendar. O grande detalhe é que a atividade sob demanda tem que ser agendada por um colaborador, porque é acessando o menu grade que eu crio esse horário que o cliente agendou. Já o previamente fica na grade, o cliente pode ver os horários no app dele e agendar por lá, tá? A principal diferença dos dois na operação vai ser essa. Na sessão seguinte, a gente personaliza. Então, aqui eu vou criar no padrão previamente, tá? Que é o padrão de horários da grade, o padrão mais comum. Na parte de personalização, eu posso anexar uma imagem. Então, aqui eu basicamente vou clicar aqui na aba Minhas Imagens, posso clicar aqui para eu abrir a pasta do meu computador, navegar aqui e anexar uma imagem, ou em galeria, para usar uma das imagens que são base do Evo, né, que já estão aqui, e eu posso selecionar uma para compor aqui, tá? Então essas são padrão do Evo, mas são boas imagens. Se fizer sentido para a operação de vocês, para a modalidade em questão, pode ser positivo usar. A cor da atividade também precisa ser escolhido. Essa é só para a visão interna de vocês. Só no menu grade é que aparecem as cores na atividade. Isso é para ajudar vocês na visualização e na gestão da grade, porque vocês vão ver que com o passar do tempo vocês vão ter muita gente, muitos nomes, muitas atividades dentro da grade, e aí para facilitar a visualização rápida, se você estiver olhando o mapa, por cor você consegue identificar modalidades diferentes, tá? Então vem aqui, escolha uma cor que eu quero pôr nessa atividade. Essa parte da aula virtual, ela vai ser
funcional se a sua aula não for presencial. Por exemplo, estou usando a grade para agendar uma consultoria, estou usando a grade para alguma coisa assim que vai ser no Loom, no Teams, no Zoom, do jeito que a gente está fazendo agora. Então, digamos que esse horário estava no aplicativo do aluno. Então, o link da aula era o link do Zoom que eu mandei para vocês. Esse link que vocês entraram aí para participar da reunião. Esse dias e tempo é para quê? Quanto tempo antes da aula o cliente já vai conseguir entrar no link? Ah, um dia antes ele já consegue, ou sei lá, eu quero pôr em tempo, 3 horas antes ele já consegue. Então vem aqui, ó, 0300, por exemplo, tá? Então dessa forma eu faço com que o link fique disponível lá. Nesse caso, para aula virtual, tá? Se não é virtual, se é física, não precisa mexer nessa parte. Agora temos as configurações gerais dessa atividade aqui. Vou começar com a atividade. É o nome da modalidade, é o nome que a aula vai ter no cardzinho dela, tá? É, o mais comum é nome simples: jump, step, combat, gap, alongamento. Estou falando de exemplos da sala de musculação. Mas pode ser pilates coletivo, pilates em grupo, aula personal. Mas existem alguns casos que você quer, por exemplo, você tem níveis diferentes por horário e você quer que fique gritante os níveis. Então pode ser o nome da modalidade e o nível no título, e aí você cria uma atividade para cada nível. É uma forma de você conseguir fazer ficar bem claro, bem destacado, assim, o nome das modalidades de acordo com o nível ou de acordo com a metodologia que você faz de horário para horário, tá? Então você põe o nome que você quiser aqui. Eu vou criar aqui como, por exemplo, uma aula de karatê, tá? Só para a gente exemplificar aqui, fazer um exemplo de uma atividade nova. Tem que pensar um pouco também, porque eu tenho várias outras já criadas para não repetir um que eu já tenho, né? O campo grupo de atividades eu vou definir aqui, e ele serve para quê? Para o sistema entender que quem compra um contrato específico pode ou não fazer essa aula. É o grupo de atividades que conecta a contratos e serviços, e é por ele que o sistema entende se o aluno pode fazer reserva e se o aluno não pode fazer reserva. Então, quais são as possibilidades? Eu posso pôr o próprio nome karatê aqui na lista e anexar, ou eu posso colocar um genérico. Digamos que eu tenho um grupo que chama lutas, e aí eu tenho karatê, judô, jiu-jitsu, muay thai, taekwondo, e todos eu coloco no grupo lutas. O que que vai acontecer? O contrato que vem de lutas vai deixar fazer todas. Basicamente é isso, porque o grupo é um para todas, então esse aluno pode reservar no karatê, no muay thai, no jiu-jitsu, no taekwondo. Agora, se eu vendo individual, então não, só quem compra o plano de karatê pode fazer karatê, aí eu tenho que criar outro grupo só para ele. Então eu vou vir aqui no mais à direita do campinho. Aqui em cima eu vou dar o nome, vou escrever o mesmo nome da atividade para facilitar minha vida, tá? E agora aqui no campo, ó, eu vou abrir e selecionar o que eu acabei de criar. Pronto. Então, eu tenho um grupo de atividades para a aula karatê. Ah, mas eu tenho variáveis de plano que é só karatê, tenho variáveis que são todas as lutas juntas. É só no plano das lutas juntas eu adicionar o plano de karatê às outras, e no plano que é só karatê, eu coloco só o grupo do karatê. E aí, o que eu estou falando karatê, vocês pensem nas modalidades de vocês, tá? Então, você vai pôr o nome daquilo que você faz no lugar do karatê que eu estou falando aqui, tá? O grupo de níveis é uma mecânica de níveis do Evo, que se você tiver configurado lá em administrativo níveis, aqui você escolhe o grupo é um nome geral, né? Dentro dele estão todos os níveis daquela modalidade, e aí eu tenho o vínculo feito com a atividade, e o sistema entende, então, que para o aluno entrar nas aulas dessa atividade, ele tem que estar cadastrado em um dos níveis, tá? É usado para restringir acesso por nível nas modalidades, mas também para controlar a evolução de nível dos clientes, tá? No público, essa aqui é uma opção, tá? É uma configuração opcional para exibição online, para informações detalhadas da atividade do aplicativo do aluno, na área do aluno, no link de grade online, que é um link que você pode usar para divulgar a grade de horários para quem não é aluno também. E aí você, aqui no mais à direita, você pode criar os públicos, os tipos de público que você quer trabalhar, como você divide, né, as pessoas a qual você pode atender. E aqui em público você escolhe, ó. Então eu criei adolescentes, adultos, tem um público breakdance, crianças, homens, mulheres. Esse aqui foi um teste que foi feito. Então eu posso vir aqui, por exemplo,
os públicos são homens e mulheres, tá? Se você não quer usar tal, não precisa mexer no campo, deixa em branco, tá? Um padrão que vocês vão ver no sistema é campo obrigatório tem um asterisco. Então, só neles que são compulsório. O restante é opcional, tá? Aí temos aqui capacidade padrão e duração padrão. Em média, nos meus horários de karatê, cabem 25 alunos, tá? Se você tiver pouco, a maioria é 25, mas tem uns que não são, põe o da maioria. Na hora de criar horário, você trata as exceções, tá? Duração, mesma coisa. A maioria das minhas aulas duram 1 hora, tenho aulas que duram menos, tenho aulas que duram mais. Então, vou por 1 hora, na hora de criar as exceções eu cuido. Tags são palavras-chave que eu uso para depois em relatórios e filtros eu poder visualizar melhor, tá? Isso aqui é uma lista de tags que já foi criada antes, no passado, tá? Então eu já tenho essa lista grande aqui, mas vocês basicamente não vão ter. O que que vocês vão fazer para criar? Vocês vão escrever um termo, por exemplo, lutas, enter, criei uma tag, tá? Karatê, outra tag, tá? Artes marciais, enter, outra tag. Então, para criar tags, é escrever e dar enter, tag criada, tá? O código seria um código para essa aula, para você na lista de atividades poder pesquisar por código, coisas assim, tá? Metas por cargo é uma ferramenta de uma tela de análise de desempenho do professor, tá? A tela chama Performance de Professores, fica no menu gerencial. A ideia dessa tela é o seguinte: eu configuro por cargo. Aqui eu não tenho cargos para utilizar. Ah, tenho sim, carregou. Vamos fazer um aqui, ó. Então eu escolhi para o cargo professor, eu tenho aqui, é em porcentagem que é definido, tá? Então o nível, a meta baixa, eu vou colocar que é de 0% até 25%. A média é 25,1% até, vou por 75%. E a alta é de 75% a 100%. Cadastrei a faixa, tá? O que que é isso? O que que tá rolando aqui? Basicamente, o... quando eu for olhar lá o relatório, à medida que as aulas forem acontecendo e tudo mais, ele vai olhar para o desempenho dos horários desse professor e aí ele vai dizer se ele atingiu o nível baixo, médio ou alto naquelas aulas que eu filtrar no relatório. Essa é a ideia, tá? Então, para você fazer um acompanhamento de desempenho dos professores nos horários deles, você cria essas metas aqui para o relatório lá trazer para você. Até aqui, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, mandem no chat aqui do Zoom, tá? Que eu tô de olho aqui. Se alguém escrever alguma coisa, eu vou parar, ler e responder, tá? Até já respondendo que eu vi que o pessoal falou sobre a gravação e tal. Vai ter a, a gravação, vai acontecer aqui no. Eu vou terminar e eu vou mandar para todo mundo, eu vou pôr no YouTube, tá? E aí vocês vão poder fazer a visualização disso de forma mais tranquila, tá? É... Peraí que apareceu um negócio aqui. Pronto. Eu vi aqui que o Ti até sugeriu a pergunta sobre aonde criar os cargos. Esses cargos são criados dentro do cadastro do colaborador, tá? Aqui em administrativo colaboradores, sair da atividade sem querer. Vamos lá. Administrativo colaboradores, tá? Dentro do perfil de algum colaborador, você pode vir aqui em cargos, ó. No mais à direita você cria, a base de vocês provavelmente vai estar 100, tá? O padrão é vir 100. Vocês vão clicar no mais aqui, vão dar o nome do cargo, clicar em adicionar e o cargo está criado, tá? Os cargos no Evo, eles têm duas funções. Tem essa do relatório que nós vimos e tem também uma outra ferramenta que chama remuneração, que gera relatórios de pagamentos do professor baseado nas aulas dadas na grade. Esse é um tema mais avançado, a gente não fala aqui nesse momento, mas é só para vocês entenderem que existe esse relatório. Ele usa os cargos para criar faixas de remuneração, tá? Então, eles basicamente vão trazer para você essas faixas de remuneração. Eu vi que a Alessandra falou que queria entender mais sobre os níveis. Os níveis a gente fala também em outro momento, tá? Uma ferramenta mais avançada, a gente pode falar individualmente, mas você cria níveis diferentes aqui, ó, em administrativo níveis. Você vai criar um grupo de nível, que é um pacote onde tem todos os níveis de uma modalidade específica, tá? E aí você vincula
as faixas, os níveis. Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, musculação, eu criei nível de adaptação, desenvolvimento e desempenho. A natação, iniciante um, 2, intermediário, avançado. Os nomes dos níveis são criados por vocês, tá? Ou você pode usar um modelo, que a gente tem modelo natação Gustavo Borges, modelo Jiu-Jitsu Allianz, modelo Taekwondo da ATA. Então, existem vários modelos de várias modalidades que você pode carregar e personalizar ou criar o seu do zero. Você dá os nomes, põe as faixas, define o parâmetro de progresso. Então, se ele vai contabilizar o progresso por aulas feitas ou por dias corridos, tempo em faixa e tal. Criou todo esse parâmetro, aí você vincula a atividade que nós estamos vendo agora e no perfil do cliente. E aí a combinação de uso de o aluno fazendo aulas, ele estando no nível certo, vai permitir que ele entre ou não numa atividade, vai registrar o nível ali direitinho, e aí você tem tudo isso amarradinho, vamos dizer assim, tudo acontecendo junto, tá? É, Vamos recapitular aqui. Eu vou fazer o seguinte: como eu preenchi metade e acabei perdendo porque eu cliquei em outro menu, eu vou entrar em um dos que eu já tenho criado. Eu vou falar, a gente vai falando dentro de um que já está preenchido, mas é a mesma ideia, tá? Se eu estiver preenchendo um formulário do zero, são os mesmos campos, as mesmas configurações que nós vamos ver. Vou entrar aqui no FitDance como exemplo. É, O David perguntou se a pontuação percentual dessa avaliação é definida com base no check-in. Você fala do nível, David? A contabilização dos níveis é basicamente quantidade de aulas feitas ou a o tempo no nível, tá? Da avaliação do professor, das metas do professor, quantidade de alunos na aula. Independente de ser oriundo de check-in, ou inserção manual por professor, ou se é aluno de horário fixo, a questão é inserido, presença, falta, toda essa administração acontecendo, ele vai influenciar nessa questão das faixas, né? Então, o dado base que ele usa, tá dando erro aqui, peraí. Eu pedi para ele abrir uma aula que eu tinha, ele deu uma mensagem de erro e abriu uma outra. Peraí. Então, só para complementar, tá, o David, ele pega a capacidade de alunos da grade, né, que seria o 0 a 100%, 100% é o máximo que cabe no horário. E aí ele vê quantos alunos tinham. E aí ele vê, beleza, presentes foram, cabia 25, presentes foram 18. Ele calcula quantos por cento isso é. E aí ele vê em qual faixa da meta ali do relatório o aluno entrou, tá? Deixa só eu carregar isso aqui e a gente já segue. Acho que eu vou ter que criar uma do zero. Tô achando que a minha base tá com algum problema. Tá carregando, carregando, carregando. Aí ele carrega um formulário em branco dando erro. Vamos lá, eu vou voltar no formulário do zero. E aí eu continuo dali. Tá aqui. Deixa eu limpar o cache, porque faz tempo que eu não faço. Talvez seja o meu navegador aqui que tá.
Hum, Tá até demorando, faz tempo que eu não limpo. Certeza que tá sobrecarregado. Vamos ver agora. Jogar de novo, acho que agora vai, hein? Então deve ser alguma coisa lá pelo sistema. Vamos ver o status aqui, enquanto não tem atualização. Oi, Sandra, o de sábado vai, tá? Vou fazer o seguinte, vou tentar ir para a agenda, vamos ver se vai estar com o mesmo problema. E aí depois a gente volta para a grade, se for o caso. 10 na agenda, vamos ver se vai. Tá. Ah, acho que desbugou, hein? Agora foi rápido. Vamos ver. Se na edição abrir, eu fico feliz. Pronto, vamos lá. Então, só para recapitular onde a gente parou, tá? É, tinha falado das metas por cargo, né? Então, as variáveis para configurar e tal. A próxima parte entra aqui o configuração de categorias e tal, configurações online, né? Basicamente, o que a gente tem aqui? A primeira parte de categorias, é, você pode criar aqui na direita, nesse maisinho, tá? E aí você seleciona qual categoria essa atividade se encaixa. Essa parte, né, categorias, descrição, isso tudo vai aparecer na visualização online da grade. Então, quando você estiver olhando o link da grade online, a ferramenta que a gente tem lá para divulgar a sua grade de horários para quem não é cliente, basicamente, tá? Então, quando ele abrir, vai ter lá um campo categoria e vai estar preenchido com o que você colocar aqui, tá? Nada disso é obrigatório, só para vocês entenderem. Se você não for trabalhar, não precisa colocar, mas é recomendado para ter a informação mais completinha. Na parte de grau de dificuldade, você vai escolher uma gotinha aqui para você conseguir escolher, dizer se é mais difícil, menos difícil, intermediário. Então, a primeira é mais leve, tá? E aí você vai aumentando à medida
do que você avalia ali em questão de dificuldade para o aluno. A descrição. Você pode pôr um texto, eu pus um textinho bem simples, só para exibir na grade, mas você pode colocar um texto mais complexo, explicando como é a modalidade, tá? Então você consegue fazer tudo direitinho. E aí, com isso, você vai ter toda essa informação. Na parte do quais clientes poderão participar, isso aqui é o que vai definir quem pode e quem não pode comprar, tá? Quem pode, desculpa, quem pode e quem não pode participar. Nesse caso, essa segunda opção, apenas clientes que compraram, ele basicamente diz que só quem comprou um contrato ou serviço que tenha o grupo de atividades dessa aula, no caso aqui, tá? Só esse vai conseguir entrar na aula ou ser inserido na aula. Se eu uso todos os clientes, qualquer cadastro do Evo consegue entrar na aula, até cliente nativo, oportunidade. A questão é o que vai limitar é o caminho, tá? Então, oportunidade não consegue acessar o aplicativo do aluno, então oportunidade não vai conseguir se agendar sozinha. Cliente nativo, se você bloqueou o acesso ao app para cliente nativo, ele também não vai conseguir. Então, digamos que fica para todos os clientes ativos, independente do contrato, e não consome sessão do contrato. É essa opção que a gente usa. E existe uma outra opção aqui dentro, que é o por número ou por nome. Por nome, tem que inserir o aluno, pesquisar ele dentro da aula. Por número, quando você finaliza a atividade, finaliza o horário, você define lá, você informa quantos alunos tinham naquele horário, tá? Então, são essas duas possibilidades. Nessa parte, a gente configura o período de check-in. Então, se o cliente pode fazer a reserva, o check-in, a gente põe que sim, tá? Vocês vão ouvir muito termo check-in, reserva, tudo a mesma coisa, tá? É quando o cliente, por conta própria, entra no app do cliente e clica em inscrever, agendar na aula que ele quer fazer, tá? Então, aqui coloco sim, e aí eu defino aqui o período. Ele vai aqui, via aplicativo do aluno, o site aqui é a área do aluno, tá? É site logado. Inicia a reserva quanto tempo antes? Aqui está 2 dias antes. Então, se a aula é às 18 horas de hoje, desde as 18 horas de segunda-feira dá para reservar, tá? O encerramento aqui está em 10 minutos depois, tempo de tolerância. Então, se a aula é às 18 até às 18h10 ainda dá para o aluno se inserir. Se eu tivesse colocado antes, por exemplo, 1 hora antes, até 1 hora antes da aula daria para o aluno se inserir, depois disso ele não consegue mais pelo app. Vocês, pelo Evo, pelo aplicativo do colaborador, conseguem. E ele que não, tá? Temos a opção de utilizar check-in. Esse utilizar check-in aqui é confirmação, tá? É uma opção de entrar e confirmar a participação. A impressão de ticket se você quiser, que o cliente consegue fazer basicamente uma reserva pelo programa que imprime treino. Então ele loga lá ele vai na telinha de impressão de treino e aí ele vai na opção de grade e reserva. Se eu usar essa opção, se eu não usar, não vai dar, tá? Programa de impressão de treino é só para imprimir treino. Aqui nós temos a período de falta justificada. O que que é falta justificada? A justificativa de falta gera reposição. Se você quer restringir, só gera reposição para quem cancelar X tempo antes, é aqui que a gente arruma, tá? Se não, não trabalho com reposição, ou eu não vou pensar nisso, você coloca aqui sem restrição, tá? É, E aí nós temos aqui embaixo a parte dos agregadores. Eu vi que alguém perguntou se cliente TotalPass e o Hub tem acesso. Não a grade do Evo, mas sim a grade do próprio TotalPass do El Hub, tá? Que aí aqui por integração eles vão achar as atividades e reservar, mas aqui eles podem limitar os agregadores, limitar a quantidade de alunos dentro da aula que podem vir de agregadores, tá? É, Então, aqui é o seguinte, na última opção aqui embaixo, a gente tem basicamente alguns acréscimos, né, para refinar. Então, por exemplo, exibir no aplicativo do cliente é porque os horários que eu criei apareçam no app do meu aluno, tá?
Exibir nota atendimento site é porque os horários que eu criar apareçam no site online. Finalização automática, final do dia, às 23h59. Na virada para meia-noite, todas as aulas que ainda estão abertas são finalizadas, tá? É, E aí, aqui eu tenho a opção que permite o aluno sair da aula por conta própria. Então, quando ele for cancelar a reserva, ao invés de ser uma falta justificada, vai ser um check-in de volta, virgem, como nunca tivesse utilizado, tá? E eu defino o período. Aqui para a posição da vaga ser escolhida. Então, pensa numa sala de bike. Eu tenho 25 bikes na sala. Com essa opção habilitada, ele vai escolher o número que ele quer. Um, dois, três, quatro, cinco. E vai assim, ele escolhe fixo, tá? Exibir no WOD TV é uma opção do cross-training, tá? Lá tem uma WOD TV, que é a opção de exibição de horários do treinamento de cross-training numa tela. E aí os próximos horários aparecem lá para quem está treinando ver. E a lista de espera, se eu desabilitar, basicamente aluno cheio, eles entram lá no. A aula tá cheia, né? O aluno vê que tá cheia, ele clica e pede para ser notificado. Então ele entra nessa lista de espera. Se abrir vaga, ele recebe uma notificação, aí ele tem que entrar no app e se inscrever. O primeiro que fizer fica com a vaga. Se eu desabilitar essa opção, não vai ter essa opção de notificar. Tá cheia, o aluno vai ter que procurar outra, não tem o que fazer, tá? Então, essas são as configurações de comportamento das atividades, tá? No próximo passo, nós vamos ver como criar os horários. Eu vi só aqui que o Murilo falou que o aluno Well Hub faz check-in da aula pela plataforma do Well Hub. Não entendi. É exatamente isso, Murilo. Ele vai fazer o check-in por lá, não pelo Evo. Pela integração feita, a grade de horários do Evo automaticamente vai aparecer lá no aplicativo do Well Hub. Quando ele for entrar no seu negócio, ele vai ver lá a grade de horários, que é a do Evo. Ele reservou lá, automaticamente ele vai ocupar uma vaga da grade no Evo. É tudo 100% integrado. Se é a primeira vez, já também vai aparecer um cadastro novo dentro do seu sistema, dessa pessoa, além dela estar ocupando uma vaga na grade. E perguntaram aqui se agregadores seriam alunos de outra plataforma, o Wellhub e TotalPass. Exatamente. O Wellhub, TotalPass e ClassPass, o serviço deles chama agregadores. Tá? O que eles fazem é um serviço de agregador, tá? Ó, tá vendo essa caixinha que apareceu na tela? Aproveitar para mostrar para vocês. Quando existe alguma instabilidade no Evo que o time de desenvolvimento identifique, começa a trabalhar, isso vai aparecer, vai levar vocês para a tela de desempenho e tá aqui, ó. Então temos aqui a ocorrência que aconteceu com a gente juntos aqui, ó. Nosso time de deve estar investigando para corrigir. Então, muito em breve isso aqui vai estar normalizado, tá? Então, foi interessante acontecer agora para vocês também conhecerem essa realidade. Então, beleza. Criei atividade, configurei comportamento. Agora vamos criar horário. Eu vou descartar aqui só para não estragar nada que eu já tenha criado. Agora, nossa intenção é criar os nossos horários, tá? Então, eu vou só tentar sair e voltar para ver se vai mais rápido. Para criar horário, o caminho é também em administrativo atividades na grade. Eu vou lá no canto direito superior em mais opções e vou clicar aqui no botão horários. E aqui, então, eu estou na minha grade, mas aqui no caminho administrativo, para criar horário, editar, excluir, etc. Então, essa grade atual do meu sistema. A maioria de vocês deve estar ainda sem grade criada ou tá no processo de criação. Se você ainda não criou, vai estar em branco. Você só vai ver o cabeçalho, tá? A diferença é só que tem horários. O processo de criação sempre aqui na tarja de cima, tá? Eu posso clicar aqui em abrir ou aqui em adicionar, tanto faz, ó. E ele vai abrir o formulário de criação de atividades, tá? Aqui você precisa pensar sempre em cada atividade que você for criar por faixa de horário. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu vou criar aqui uma atividade nova na faixa das 6 da manhã. Então, eu vou colocar aqui o horário 6 da manhã. É uma aula de Fit Dance, então eu vou procurar na lista o Fit Dance. Então, ó, atividade, Fit Dance, hora 6 da manhã. O sistema já puxou automaticamente a duração, a capacidade não puxou, provavelmente porque ou lá não está preenchido, ou por causa desse bug que a gente viu que está rolando, ele acabou não puxando. Mas ele vai puxar sempre, tá? E aí entra aquilo que eu falei para vocês. Lembra que eu disse que se você tem exceções de horário, de capacidade, de duração, na hora de criar a grade você vai cuidar das exceções? É isso. O campo é editável.
Tá vendo? Não é congelado. Então eu posso vir aqui e editar. Então, digamos que cabem 40 alunos na minha aula, minha sala é grande, padrão de horário e duração 1 hora. Então, coloquei aqui. Ah, mas nesse dia, nesse horário específico, das 6 da manhã, a aula é só 45 minutos, porque tem, sei lá, pensando em agenda, agilidade dos alunos, enfim. É só mexer na hora de criar o horário, tá? Vou escolher os dias da semana que a aula acontecem, porém eu preciso pensar nas variáveis. Por exemplo, o Fit Dance acontece todo dia da semana, só que não é com o mesmo professor sempre. Então eu tenho que adicionar por professor. Então vai, digamos que a Aline dá essa aula de segunda, quarta e sexta. Então eu deixo aqui no verdinho só segunda, quarta e sexta, professora Aline. Depois que eu adicionar as aulas da Aline, aí eu troco para terça e quinta e adiciono o outro professor, tá? Então, cada variável vai demandar um processo. Área é o nome do ambiente, das salas, de onde as aulas acontecem. Não é obrigatório preenchimento. Se você, por exemplo, tem um ambiente só onde todas as aulas acontecem, eu não vou pôr o nome porque é sempre no mesmo, beleza. Deixa em branco, não tem problema. Se você tem mais de um ambiente, eu recomendo colocar para os seus alunos não ficarem perdidos, tá? Eles vão conseguir, entrar e fazer o processo todo pela grade entender direitinho, tá? Aqui eu vou escolher uma que eu já criei, que é a sala A, mas vocês podem criar nesse maisinho ou no menu áreas que fica aqui em administrativo. Tem uma tela só para isso também, tá? Níveis, se eu tivesse criado um grupo de níveis que envolve essa aula aqui, eu escolheria o grupo. Na verdade, aqui já é o nível específico, tá? Ah, na sala só entra quem é do básico 1, quem é do básico 2, então aqui eu defino esse nível. Se é uma aula que qualquer um pode fazer, não põe nível nenhum, tá? O próprio grupo de níveis já vai fazer um critério. É importante entender. Eu não vou pôr nível, mas os alunos que vão entrar têm que estar em algum desses níveis. Se ele não tiver em nível nenhum, ele não entra na aula porque ele não tem nível nenhum desse pacote de níveis que essa atividade demanda. Significa que ele não passou por uma avaliação, ele não passou por ninguém, então o sistema não deixa ele entrar na aula. Então, cuidado com o uso de grupo de níveis, que tem que ser fiel, tem que usar direitinho. Esqueceu um aluno, esse aluno não vai conseguir entrar na aula, tá? O público, se eu criei lá, eu cadastrei, vinculei os públicos, aqui eu posso criar vincular o público dessa aula. Então, é, é só clicar, tá? E ele já entra. Também é outro campo que não é obrigatório, tá? Reparem que o que é obrigatório tem asterisco, o que não é tá sem, tá? Capacidade de avios, a meta, essa meta é diferente daquela outra, tá? Aquela outra é de uma tela específica. Essa meta, ela interfere nos dados que vão aparecer no relatório de remuneração. Então, se você criou uma remuneração e criou uma variável de bater meta, então o aluno bateu meta, o professor bateu meta, ele ganha mais. Essa aqui é o número que a gente vai definir, que vai dizer qual é a meta. E no relatório gerencial atividades, ele também ajuda lá em ver quantos por cento da meta bateu e tal. Então, é para indicação também, indicadores, né? Data inicial. A partir desse dia a aula aparece na minha grade. Data final. Só se é uma aula que é sazonal, se é uma aula fixa, eu não vou preencher, tá? Porque depois dessa data a aula não aparece mais na grade. Então essa aqui não é, essa é fixa, então eu não vou colocar, porque eu quero que ela apareça para sempre, ok? Antes de eu seguir, deixa eu ver aqui que eu vi que tem duas perguntas. O Renan perguntou se tem material em PDF com instruções. Em PDF não, a gente tem a central de ajuda aqui, ó, que é basicamente artigos escritos para você usar no auxílio. Abriu a central de ajuda, basta você pesquisar aqui em cima o termo ou sobre o que você quer falar, por exemplo, grade, e aí você vai ter aqui, ó, os artigos que falam, tá? Então, você entra nele, aí você tem um artigo completinho falando tudo. Então, se você gosta de usar texto no auxílio, a central de ajuda é o que você está buscando, tá? É... Perguntar aqui, se esse horário fosse somente de uma atividade que você já configurou online, o que vai demarcar na visualização que esse horário é online em atividade? Assim, primeiro que quando o aluno entrar, ele vai ver lá dentro que tem link. É, o ideal é você pôr no nome que ela é online. Ou, geralmente, assim, atividade online ela é uma outra modalidade que é diferente das presenciais.
né? Então, você pode pôr no nome da atividade que ela é online, ou ela, às vezes, ela é um serviço que você não entrega físico, então todo mundo vai saber que é online. Vai de como você monta a atividade, tá? Mas quando o cliente abrir o card da aula, ele vai ver que tem link, ele vai ver que é uma situação online, tá? Aqui nós temos permitir agendar aula experimental. Esse cara aqui é para grade online, tá? Deixa eu abrir a grade online, que eu tô falando dela várias vezes. Vou duplicar a guia aqui para não perder o que a gente está fazendo. Aí, para vocês aprenderem a malícia também, tá? Quer trabalhar com mais de uma aba no Evo, tem que clicar com o botão direito aqui em cima e duplicar guia. Se você tentar, o botão direito abrir uma nova guia, não funciona, tá? Ele vai dar um erro, ele não vai carregar. Algumas telas vão, outras não, tá? Então, o ideal é duplicar guia para não passar raiva. Ó, vamos lá. Eu vou aqui em autoatendimento pegar o link da grade online. Aqui, grade online. Vou abrir aqui mesmo. Então, a grade online é para quem não é cliente, tá? O cliente também pode usar, ele pode olhar, logar por aqui, etc. Mas, ó, ele mostra só de hoje para frente, né? Então, os de ontem não estão aparecendo porque já passou. Então, os meus horários estão aparecendo aqui, mas para quem não é cliente ver também, tá? Eu estou aqui no site, não estou logado, você vê que não tem meus dados em lugar nenhum. E aí eu clico aqui, ó, abro o horário, a imagem, detalhes, tal. Essas cores aqui são personalizáveis dentro do Evo, tá? Eu que escolhi uma paleta de cor que não é muito favorável pro, pro que eu fiz aqui. Mas basicamente, ó, Letícia, categoria, descrição, local, tá vendo? Letícia é o professor, né? E aí agendar, se eu clicar em agendar aqui, ó, ele pede para eu logar ou, se eu não sou cliente, fazer um cadastro e fazer uma compra. E, no caso em questão, que eu vou explicar agora, eu posso permitir uma aula experimental. Basicamente, essa mecânica é para cá, tá? Para usar na grade online. A atividade que eu quiser permitir, eu habilito aqui. Aí eu tenho que limitar a quantidade de vagas, então cabem 40 alunos. Quantos desses eu permito que sejam experimental vindo pela grade? Ah, eu vou por 15, por exemplo. Até 15, tá? Não reserva, ele não fecha 15 vagas para experimental. Ele permite que, se tiver disponível, até 15 pessoas experimental. Encheu 40 alunos pagante, beleza, encheu 40 alunos pagante. Tá? Então, é só um limitador para não acontecer de 40 experimentais agendarem no mesmo horário de uma vez. É mais ou menos essa a ideia. Eu posso limitar por faixa etária, é importante, é uma recomendação para garantir que ninguém fora da faixa etária consiga. Vamos dizer que eu limito de 16 anos até, sei lá, 150, só para não deixar ninguém de fora. E se eu fosse aula, por exemplo, natação tem aula de bebê. Eu quero restringir por causa disso. Eu mudo aqui, ó, em meses. Aí você muda a idade que vai limitar para meses em vez de anos, tá? Cliquei em adicionar, criei o horário com tudo aquilo que a gente revisou, tá? Então, às 6 da manhã, Fit Dance, tem a partir de hoje, 10, né? Então, segunda aqui não tem, eu vou pular uma semana para frente, ó. E aí eu já tenho nos três, Aline, Sala A, bababá, beleza. Aí, vamos lá. Vou clicar de novo só para aparecer aqui de novo. Beleza. A outra variável é de terça e quinta com outro professor. Então eu vou trocar para terça e quinta, eu vou pôr o outro professor, sei lá, Camila. Ah, pode ser outra sala também. As variáveis que tem você vai cuidar, tá? Horário diferente, tal, que tiver que mudar, adiciona de novo. Aí vocês vão ver, vai atualizar aqui. Olha lá, o Fit Dance terça e quinta da Camila. E vocês vão repetindo esse processo por faixa de horários, por atividade, até criar toda a grade de horários, tá? Esse é o processo de criação. Depois de criado, estou operando, tal, bonitinho. A operação nós vamos ver daqui a pouquinho, é no menu grade direto, tá? É, Beleza, aconteceu aqui e tal, mas eu preciso tirar um horário da grade. Vamos simular aqui que o cross-training, ele não vai mais acontecer, tá? Esse horário, o cross-training da 6 está fraco, decidi tirar da grade, vou deixar só realmente a natação e o fit. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pular uma semana para frente, só para a gente fazer semana fechada para ficar mais visual. Eu vou selecionar os horários que eu quero mexer. O padrão, o compulsório que a gente tem é de vir no excluir, né?
Se eu fizer isso aqui, na minha base, alguns horários vai apagar, porque a minha base é de teste, ela não é real. Então, eu não tive muitos alunos e tal, então ele não vai impedir. Mas o caso de vocês, vai, quando você clicar em excluir, ele não vai deixar. Porque no passado, vocês tiveram alunos na grade, ela foi utilizada, e quando eu uso essa opção, ele apaga presente, passado e futuro. Ele zera. Então, o que que eu tenho que fazer? Aula que já aconteceu e não vai mais acontecer. Eu edito, em vez de excluir. Então, selecionei, cliquei em editar, e eu venho em data final e defino uma data final. Vamos simular que a partir de sexta 19 não vai mais acontecer. Então, eu vou pôr data final sábado, dia 20. Então, ó, sábado, dia 20, salvar. Beleza. Tá feito. Aí vamos olhar aqui, ó. Sexta 19 ainda tem. A partir da semana que vem, cross-training sumiu. Então é dessa forma que eu tiro um horário da grade, que foi o horário utilizado do dia a dia, que teve aluno no passado e não tem mais. Nesse momento aí que vocês estão criando, putz, errei. Lancei aqui o horário, errei, comi bola. Esse fit dance de terça e quinta não é com a Camila e não é fit dance, eu fui no embalo. Seleciona os dois, excluir, excluir de recorrências e confirma. Esse vai deixar, porque você acabou de criar, nunca foi usado. Então, essa é a diferença. A exclusão funciona mais agora na criação. Errou na hora de criar, usa o excluir. Ah, eu estou tirando uma aula que já aconteceu? Eu vou editar e pôr uma data final. E além da data final, a edição permite várias coisas, tá? Então, a edição permite alterar cada um dos campos que estão aqui em cima e pode ser alteração temporária, tá? Primeiro detalhe, né? Selecionou mais de um horário, os campos vêm todo em branco. Porque como é mais de um horário, pode ser que tenha variações na atividade, em horário, capacidade, professor. Então, para não bugar, campo em branco. Aí, digamos que, sei lá, eu vou até usar outro, porque esse cross eu já tirei no futuro, ele não vai ser um bom exemplo. Digamos que essa natação de segunda e sexta aqui, Carolina vai sair de férias. Então, eu vou editar. No professor eu vou mudar, vou colocar aqui o Edu, por exemplo. Vou aplicar alterações para um período restrito, então habilitei essa opção. E aí eu vou definir. Ela vai sair de férias dia 15 e volta na semana no dia 1º. Então é data inicial, 15 de setembro. Data final, vamos pôr aqui, dia 29. Digamos que ela volta no dia 30. Beleza, então, nesse intervalo, o Edu vira professor. Depois desse intervalo, volta para Carolina. Essa é a ideia. Vamos ver? Salvei. Então tá aqui, ó. Edu, Edu, Carolina. Como eu coloquei 29 como no último dia, no dia 29 ainda é do Edu. A partir de 30 volta para Carolina. E a Carolina volta a ser a professora. Então, edição temporária, ajustes como esse, sala e outras coisas. Editar. Escolhe a alteração que vai fazer, aplica para um período restrito e define o período. É para sempre, tira esse cara. Só muda e salva, que a alteração vai ser para sempre. E o para sempre na grade é para sempre mesmo, tá, galera? Se vocês pegarem isso aqui, ó, eu vou pular cento e tantos anos para frente, ó. A minha grade todinha lá, ó. Justamente para ser o para sempre mesmo, né? E não ter risco ali, não dar confusão, questão de agenda também, de reserva, enfim. Beleza, gente? É, Se mandaram aqui no chat, deixa eu ver. Se o professor ficar doente, não pode dar aula somente um dia específico. Eu não encontrei alguém para substituição. Tem como fechar esse horário? Tem. O que que acontece? Você vai na grade, no menu grade, já é operacional do dia, tá? Você entra naquele horário daquele professor, tá? E aí você pode ou finalizar, como não aconteceu, e aí o motivo, sei lá. Professor ficou doente, não haverá sub. E finalizar. Então a aula está fechada como não aconteceu. Ou você pode. Conseguiu o sub. Você vem aqui, ó, professor Aline. Você muda para um outro. Que vai estar cadastrado ali no Evo, que você coloca lá em colaborador. Aí você joga outro. Vou pôr eu aqui, por exemplo. Então, Renato Garcia.
Pronto, troquei só nesse horário. Vou salvar só nesse dia, quarta, dia 10 às 6, o Renato vai dar essa aula. Depois volta normal, tá? É, Perguntaram aqui, meus horários já estão todos programados e vai acontecer o feriado no dia em que acontecerá somente uma aula em um determinado horário. Como para não aparecer as outras aulas, somente a aula do dia? Eu não entendi bem. Você quer aquele dia feriado, você não quer que nenhuma aula apareça na grade, é isso? Que se for o caso, aí assim, é mais manual. Você tem que filtrar, por exemplo, eu mudo aqui para dia, aí eu vou no dia do feriado, digamos que dia 9. Não, dia 9 passou, né? Vamos para frente. Digamos que dia 16 vai ser um feriado. Então eu vou ter que olhar aqui, ó, e remover todos os alunos que tiver nas aulas aqui, tá? Lançar falta e tudo mais. Limpar uma questão de presença mesmo, então eu estou vendo pelas capacidades aqui. Aí eu posso ir lá em administrativo, atividades na grade, fazer o mesmo filtro, selecionar tudo e apagar. Sem opção da recorrência, só na lixeira e ok. Que aí eu apago todos os horários desse dia, ou finalizar todos desse dia. Um outro caminho é aqui mesmo, já ir finalizando, como não aconteceu, feriado, tá? Nessa mesma tela. E aí você faz isso com todos os horários do dia. Não aconteceu, tá, aqui já estou no copiar colar. E aí, repetindo isso em todos, você fechou o horário. Quando o aluno for visualizar, ele vai ver, mas vai ver como um encerrado, tá? Então, ele não vai conseguir reservar nesses horários aqui. É uma possibilidade, tá? Sim, quando você coloca como a aula não aconteceu, ele lança falta para todo mundo, falta justificada para todo mundo dentro da aula, tá, Paulo? Não sei o nome, tá como administrador, que eu vi o Paulo destacado ali nas miniaturas, já ia falando dele. Juliana, beleza, Ju. Aí, assim, a Vanessa perguntou se eu deixo o aluno repor o feriado. Aí vai da regra do contrato, da regra da atividade. A falta justificada foi dada, a falta justificada gera reposição. Se o contrato permite, se está dentro de todas as regras, ele já tem a sessão, é só colocar ele em outro horário, tá? Basicamente isso. Vamos entender a operação da grade em um momento. Vamos só fazer o seguinte: eu preciso pegar uma água, que minha garganta tá arranhando e a água acabou. Então, eu vou dar 2 minutinhos para todo mundo aí que quiser pegar uma água, usar o banheiro, alguma coisa. A gente já volta, tá? Eu vou aproveitar só para pegar essa água, senão hoje eu fico sem voz. Já volto, gente.
Voltei, gente. Vamos lá. Vamos retomar aqui. Ah, Carla, sobre a sua pergunta, a gente já já fala, tá? Começamos com grade, parte de agendamentos, e aí nós vamos entrar na parte de prescrição de treinos daqui a pouquinho. Então vamos lá. Seguinte, em relação à operação, nós vamos mexer aqui começar a praticar um pouquinho, ver como é que faz para agendar aluno, marcar e tal. Esse é o processo mais simples, tá? De tudo que a gente viu aqui, é a parte um pouco mais tranquila. Então, vocês pelo Evo, tá? Quando eu precisar pôr aluno na grade, ou ver se veio, se não veio, vocês vão abrir aqui o menu grade. Vão encontrar a grade, por exemplo, aqui, ó, 7 da manhã, tem um aluno em horário fixo. O padrão é, aluno está dentro do horário, foi inserido no horário, está matriculado, já está com presença, ele já está na lista de presentes, tá? O Evo ele tem uma estrutura em relação ao agendamento para facilitar um pouco a vida, que eu só preciso interagir quando eu for marcar a falta da pessoa. Então, se todo mundo veio, eu não tenho nem por que mexer, eu posso só finalizar, acabou. Agora, digamos que a Adriana não veio, essa aqui é uma aula individual, a Adriana não veio, marcou ausência, o flag justificado, ele vai ficar habilitado se a regra da atividade permite, se o momento que eu estou agendando está dentro da regra da atividade que permite. Aquela que nós vimos do período da justificativa, tá? No meu caso, que eu sou usuário administrativo, vocês aí que tiver acesso total, estar ou não estar selecionado não muda o fato que eu consigo mexer nisso. Consigo ativar ou desativar, tá? Então, eu tenho flexibilidade nisso aqui. Fiz a alteração, salvei, tá feito a gestão da presença e falta, tá? Outro fator é, a aula aconteceu, o professor, eu, o recepcionista, todo mundo pode vir aqui e finalizar. Se aconteceu a aula, tá tudo certo, eu só vou basicamente clicar em finalizar e pronto, a aula está encerrada. Se ela não aconteceu, nós já vimos, né? Finalizar como a aula não aconteceu, eu declaro o motivo dela não ter acontecido, e aí todo mundo com falta, a aula é considerada como nula, né? Não aconteceu. Se eu finalizo, lancei falta para todo mundo e finalizo normal, para quesito de remuneração, de relatório e tudo mais, administrativamente falando e para o professor, aula dada, só que sem ninguém. Então, isso influencia, por exemplo, o relatório de remuneração. Se você paga por aula para o professor, finalizar com falta em todo mundo vai gerar o proporcional desse dia para pagar para o professor, porque é aquela ideia, eu estava lá, eu fiz a minha parte, foi os alunos que não apareceram, então vou pagar o professor, tá? Preciso pôr um aluno aqui dentro. Eu vou pesquisar aqui em cima o nome do aluno. Vai aparecer a lista aqui. Eu vou validar pelo nome, pelo ID e tal. Clico no nome. Se aparecer essa mensagem, significa que ele não tem direito a fazer essa aula. Ou ele já excedeu, já agendou as sessões que tinha para agendar e não tem mais. Ou ele já estourou o limite de reposições. Se você tiver, por exemplo, agendando uma reposição. Acabei de lançar falta para ele em outro horário. Ele já estourou o limite. Então, não está deixando porque estourou o limite. Ou você está indo em outra aula que ele não tem direito, tá? Se ele puder, aqui no caso eu escolhi outro aluno, tá? O Garcia Neto. Ele está acusando que existe pendência, o cliente está inadimplente, tá? E aí eu só confirmo aqui, ele deixa eu agendar. Se ele tiver direito a fazer, tá? Nesse caso ele tem. Então, olha lá, ele já entrou aqui na seção de presentes, ok? Então, assim é o jeito que a gente agenda individualmente pelo Evo, tá? Pelo aplicativo do aluno, o aluno, eu vou até tentar abrir aqui no meu emulador de Android, começar pelo aplicativo do colaborador e depois eu tento do aluno. Pelo aplicativo do colaborador, basicamente, eu vou ver a grade do sistema pelo app, mas do mesmo jeito que está aqui, com a mesma lógica de interação que nós vimos agora. E basicamente eu vou entrar então nos horários e mexer neles ali. Deixa eu só trocar o compartilhamento da tela para a gente. Peraí. Cá, tela cheia. Então vamos lá. Aqui é um emulador de Android, tá? Então não estranha aí propagandas, essas coisas, é porque ele é um programinha para emular aplicativo de celular. Então aqui é o seguinte.
Esse é o app do colaborador, tá? A grade fica aqui embaixo, ó, o último menu na parte de baixo da tela. Essa é a grade, ele veio do dia, o filtro é sempre por dia, tem uma navegação rápida aqui nos dias da semana, e nesse filtrar as outras possibilidades de filtro que existem no Evo. Lá na grade também temos aqui o mais filtros, ó. São inúmeras possibilidades para você diminuir o número de resultados aqui na grade, se ela estiver muito cheia, né? Então você aplica, tem a faixa de horário aqui e tal, tal, aplicou, ele vai trazer na tela anterior os resultados dentro do filtro, né? E aí a lógica que nós vimos lá, ó. Pilates individual, cliquei aqui, achei, ó, Adriana tá aqui, né? Aqui, só o meu app ele não atualizou a tempo, acho que a grade ele não puxou completa, vamos ver. Não atualizou. Deixa eu ver, às 7 da manhã, né? Ele já estava logado aqui, acho que ele não atualizou a grade. Mas basicamente eu consigo fazer o que eu fiz no Evo aqui dentro, tá? Então, nesse caso, por exemplo, desse horário, eu posso vir aqui em três pontinhos, marcar uma ausência, confirmo, aí ele cai para o lado dos ausentes. Para adicionar, eu venho aqui em cima no bonequinho, ó, e pesquiso, tá? Mesma lógica que a gente viu aquela hora. Quem não pode, quando eu adiciono, ele dá um erro. A mensagem aparece aqui embaixo. Quem pode, ele pede para confirmar no caso do saldo devedor, né? Avisando que está devendo. Nesse caso, ele já não tem mais sessões. O sistema já identificou que ele usou essa sessão. Também não vai deixar, tá? Deixa eu ver outra aqui que eu acho que vai dar para colocar. Vamos no pump. Acho que esse aqui eu consigo pôr no. E aí, eu adicionei manualmente no app do colaborador. Então, quando o colaborador precisar fazer uma adição, ele consegue por aqui, tá? Finalizar a aula está aqui em cima, ó. Clicando em finalizar. Escolho se a aula não aconteceu e informa o motivo. Só clique em finalizar, ele já finaliza a aula, tá? Então, essa é a operação também pela equipe, ó, fica como finalizada. Nos três pontinhos, eu posso já direto adicionar, finalizar e, se tiver permissão, excluir a atividade da grade, tá? Então, é assim que eu opero pelo aplicativo. Agora, deixa eu tentar, vou abrir aqui o aplicativo do aluno, tá? O Fit é o aplicativo padrão do Evo. Se você tem app personalizado, você vai ter também a visualização por aí, tá? Aqui, deixa eu ver, que eu acho que ele tá numa base de um cliente. Deixa eu sair, deixa eu ver meu cadastro, qual e-mail que tá aqui, eu nem lembro, faz tanto tempo que eu fiz, eu não lembro de cabeça que e-mail eu pus aqui, tá? Vamos lá, foi. Então, é essa unidade que eu estou acessando. Tem várias porque o meu e-mail está em vários cadastros de unidades diferentes, tá? E ele está como responsável dessas pessoas todas. Então, eu poderia acessar o perfil das outras pessoas por aqui. A gente fala disso nos treinamentos de venda, tá? E na live anterior eu falei também. Tem aqui notificação e tal, os horários, beleza. Tá aqui, ó, agenda do cliente. Deixa eu. Tá usando o parquet de outra base. Então, essa é a agenda, tá? Dessa base que a gente está olhando. Então, o meu cliente vai ver dessa forma. Então, o que ele pode agendar, fica escrito agendar, igual o cross-training aqui, ó. Se eu tiver no nível, ele deixa, senão ele vai acusar. Tá? Ele deixou, estava no nível, ó, ela ficou agendado, bonitinho. Se eu clico no meio do card, ele vai abrir, ó, completo, tá? Esse tem um link, essa foi uma aula que eu meio que configurei como aula virtual lá atrás para ver, para fazer um teste. Então, esse é um link padrão do YouTube que eu coloquei. O professor, dia, hora, local, capacidade, status, tá tudo aqui, ó. Aqui foi outro aluno que fez check-in como anônimo, tá? E aí, a opção aqui eu posso mudar se eu quiser exibir. Então, ó, mudei, era eu mesmo, ó. O aluno, ele pode escolher isso, tá? Ele vem aqui, ó. O meu agora virou padrão de exibir. Então, todo horário que eu agendar, eu estou exibindo. Se eu não quero que os outros alunos vejam, eu venho aqui e mudo para anônimo, tá? Isso é entre alunos. No Evo, eu vou ver sempre, né? Você, como colaborador, vai ver sempre.
As aulas que eu não tenho direito de comprar, de reservar, ficam com comprar, e as que estão fechadas, ou que o cliente não pode reservar, ou que encerrou o período de reserva, ficam com esse izinho aqui, que aí o agendamento é presencial, tem que procurar a recepção. Que é quando eu coloco lá, permitir que o cliente reserve, não, ele fica assim, tá? E se for uma aula fechada do futuro, que permite fila, né? Eu tenho um notificar. Deixa eu ver se vai aparecer em algum, acho que não. As minhas aulas aqui, ó, notificar. Tá? Então, quando eu clico em notificar, eu estou me colocando na fila de espera, vou confirmar. Quando chegar, quando abrir o período de reserva para esse horário, vou receber uma notificação no app dizendo que eu já posso fazer essa reserva. Então, é basicamente essa operação da grade, tá, gente? Eu vou tentar passar pela agenda aqui de uma forma um pouquinho mais rápida para dar tempo da gente falar de tudo sobre treinos, tá? Que como a gente teve aquela travadinha no sistema no começo, o horário tá ficando apertado e eu quero finalizar a parte técnica com vocês. A agenda eu vou passar um pouquinho mais rápido, até porque eu sei que não são todos que vão usar. E aí a minha recomendação é quando vocês forem encontrar o agente de implantação de vocês, peçam para ele, caso não seja suficiente o que eu vou falar, sei lá, ficou dúvida, não ficou tão claro, eu não entendi bem como é que configura, fala com eles. Eles vão centralizar, focar com você para te ajudar a fazer a configuração, tá? Então vamos lá. Temos algumas etapas para configurar se você ainda não fez. Primeira, menu administrativo, horários de funcionamento. Você precisa cadastrar os seus horários de funcionamento aqui. Pensando na agenda, tá? O que que eu vou pôr na agenda? Todas as sessões de reserva individual, tá? Pensa numa agenda de consultório médico, uma agenda de clínica de estética, é literalmente nessa realidade. Então, eu tenho, por exemplo, as questões de confirmação, ele tem uma estrutura que dá para confirmar agendamento. Cliente comprou sessão, cada sessão ele pode agendar por conta ou eu por aqui. Então, pensando um pouco nisso, tá? Os mais próximos do fitness que eu já atendi que usam por exemplo, arenas de esportes de praia usam para aluguel de quadra. É, academias podem usar para agendamento de avaliação física. De repente, eu tenho uma parceria com um nutricionista, com endócrino, com massagista, para essas parcerias agendarem também. Porque é sessão individual sempre, tá? Não tem como ser fixo na agenda. Então, beleza. Aqui na aba geral, define os horários. Você vai clicar em adicionar horário, vai escolher os dias da semana, coloca horário início e fim, tá? Adiciona. Se tem variável, faz de novo. Igual eu fiz aqui, ó. Segunda a sexta, 6 às 21. Então, eu cliquei aqui, escrevi 0600, 2100 e salvei. Depois eu fiz de novo só sábado 9 às 15. Domingo não funciona. Então, sábado 0900, 1500 e salvei. No domingo não abro, não cadastro horário. É isso, tá? Abro com outro horário. Repete só para domingo. Vamos fazer um exemplo aqui? 10, vou acordar às 10, às 14, sei lá. 14:00. Então é outro horário só no domingo. Salvei. Pronto. Então, criei aqui a situação, tá? Temos aqui a questão de períodos. Períodos assim, lá na grade vocês vão ver que tem período da manhã, tarde ou noite. E aqui você pode definir a divisão deles. O padrão é, acho que 11h30 tarde, noite é 17. Se você quer, não, eu quero que a faixa da tarde seja a partir da meio-dia, você clica aqui, escolhe meio-dia, 13, 14, você escolhe, tá? E noite também, 17, 18, 19, 20, você escolhe, tá? A divisão, qual é o primeiro horário de cada faixa. E aqui em feriados você vai cadastrar aqueles feriados que você tem. Aqui funciona desse jeito. Você cadastra o calendário aqui, adicionar feriado, vai colocando cada ocorrência, que aí na hora que o aluno for agendar ou que alguém for agendar pelo aluno, o sistema vai barrar se for feriado. Ele só não vai mostrar as opções se aquele dia for um feriado. Essa é a ideia, tá? Fora o horário de funcionamento, você pode ter também equipamentos, tá? Equipamentos combina, ele conecta também com a área personalizada, tá? Aqui eu criei um exemplo das aulas de bicicleta. Então, eu criei os equipamentos de bike, então tem que pôr um ícone, tá? O equipamento tem que ter ícone, sem ícone não vai, e esse ícone tem um tamanho específico. Então, aqui, ó, quando você clica para anexar, ele já te diz, tem que ser no formato PNG, tem que ter um fundo transparente,
A cor é essa aqui, tá? A resolução recomendada 48 pixels de largura por 48 de altura. Tamanho máximo de 5 megapixels do arquivo. Tem que ser isso. Se tiver fora dessa especificação, não vai subir, tá? Colocou o nome do equipamento, colocou a foto, equipamento criado. Depois eu tenho áreas, tá? Precisa das áreas nesse aqui, pelo menos uma. Então as áreas, elas são tanto lá na grade quanto aqui, tá bom? Vocês fazem a mistura e criam a medida que vocês quiserem. Clicou em nova área, você vai escolher um nome. Se for uma área que você quer criar um layout personalizado, você clica em layout. E aí você vai colocar colunas e linhas. Então pensa num mapa, tá? Então, sei lá, na minha sala as posições fixas, vamos pensar na bike, são 5 colunas com 6 linhas, por exemplo, tá? E adicionar equipamentos, se eu quiser, eu venho aqui, por exemplo, e coloco, vai, bike indoor. Quantos equipamentos eu tenho? É, Vamos pôr que eu tenho, sei lá, 35 equipamentos, tá? Posso adicionar outro, se tiver outro, né? Outros equipamentos para usar. E aí eu clico em salvar e configurar. Aqui ele tá dando um equipamento, uma quantidade maior, porque eu tô jogando no número aleatório, tá? É, Vamos pôr, eu acho que é 15, né? Que dá aqui? Não, 5, 10, 30 de cabeça. É. Enfim, você basicamente vai colocar e ele vai dar um layoutzinho para você montar, para você estruturar, tá? É, Criei as áreas, criei equipamentos. Agora eu vou para atividades na grade para criar as atividades, tá? O maior trabalho que vocês vão ter agora é essa criação. O uso é simples, tá? Então agora eu vou criar as atividades. Eu venho em nova atividade para abrir um formulário em branco, tá? E ir criando cada etapa. Eu vou usar uma já criada para a gente ver a informação preenchida para ficar mais fácil, tá? Então eu vou aqui no, por exemplo, no caso do aluguel de quadra. Tem até um recurso vinculado que é a raquete de beach tênis, tá? Que além de equipamentos tem recurso também. Eu esqueci de falar. Tem aqui, ó. Acho que os recursos é direto lá, não? É, é direto lá dentro. Vamos ver. Então eu vou editar aqui. Nome da atividade, imagem é importante, por quê? Porque o lado do cliente, a imagem vai ser um destaque. Então é importante você colocar para quando ele for olhar lá, ficar claro para ele, tá? Duração em minutos, tá? Então, duração média 60 minutos, tal. Aí tem variedades que eu tive com o cliente, por exemplo, que assim, ele tem sessões de 60, de 120, de 90. Então ele teve que criar uma para cada variação de duração, tá? E eles vendem tudo separado. Então ele separou contratos, serviços e atividades, cada um para uma variedade de duração, tá? Aí o grupo de atividades, igual da outra modalidade que a gente viu, aqui é um grupo específico para atividades, então só aparece os criados aqui. Vou vincular aqui. Posso pôr uma descrição, tá? E aí temos aqui as áreas, ó. As pré-configuradas estão aqui. E se eu quiser criar uma rapidamente daqui, eu posso. Nova área, abre aquela mesma caixinha e eu vou criar uma nova área aqui. Põe o nome, adicione e tudo mais. Colaboradores é opcional. Aqui já é opcional. Se é uma aula, uma sessão, alguma atividade que vai ter um colaborador à frente, eu abro a lista de colaboradores e seleciono todos os que podem fazer aquela modalidade, tá? Todos os aptos, todos que estão programados para fazer. Na hora de agendar, ou o sistema vai jogar um randômico, ou ele vai, aqui, ativando essa opção, permite que o próprio cliente escolha quem ele quer. Recurso opcional, posso cadastrar por aqui. O recurso, o que que é? Aqui eu coloquei exemplos, tá? Raquete, beach tênis, bola de vôlei. Em casos, por exemplo, de estúdio de eletroestimulação, o colete ou a máquina de eletroestimulação, que aí ele pode reservar aqui e usar esse recurso por empréstimo, tá? Também é opcional. A configuração de indisponibilidade, pensando assim, fora os horários de funcionamento, dias e horários que não pode agendar, tá? Por exemplo, aqui eu fechei domingo, então o meu horário de funcionamento funciona até domingo, mas essa modalidade não vai poder fazer domingo. Então, das 0 às 23h59 no domingo, por exemplo.
Se você tem piscina, tem um dia que fica fechada a piscina para limpeza, você pode fazer igual eu fiz aqui. Então, períodos que, independente de ter ou não ter alunos, de ter ou não ter agendamento, não vai deixar o reservar, tá bom? E aí, aproveitando para falar disso, que acabou de me surgir que eu não falei ainda, a grade e a agenda se comunicam. Então, se o ambiente ou o professor, naquele horário que o cliente está escolhendo, está ocupado, não vai ficar disponível para a pessoa agendar aqui, tá? Então, vocês não precisam se preocupar também nessa questão que o sistema vai se comunicar. Aqui já entram configurações que nós já vimos lá na atividade da grade, tá? Quem pode comprar, quem pode agendar, período da justificativa, se quiser definir, período de reserva, tá? Se vai exibir no autoatendimento ou não e se vai finalizar automático ou não. Feito tudo isso, salvou, está criado. Agora é vender e usar. É importante que para o cliente conseguir fazer lá pela área do aluno, tem que ter uma página de vendas criada com um contrato ou serviço em alguma das páginas que permita que tenha aquele grupo de atividades, tá? Então, deixa eu ver aqui se tem algum já. Um aluguel de quadra de beach. Tá, eu vou por aqui. ah, por aqui mesmo. Teste de Rafa, melhor. Eu acho que eu não criei nada ainda. Deixa eu resolver isso rapidinho. Serviços. E aluguel, quadra, beach. Fazer uma coisa rápida, só para a gente ter aqui lá para emitir, utilizar atividade. De quadra, salvar. Aí, essa conexão toda que eu tô vendo tem que estar bem arrumadinha, tá? Para não ter problema. Senão isso pode dar problema, tá? Aqui, o grupo de atividade de aluguel de quadra, beleza. Show. Aqui a Alessandra perguntou se só uma pessoa pode se inscrever. Sim, aqui é só uma por vez, tá? É a mecânica mesmo de aluguel de aluguel de exclusividade, horário exclusivo daquela pessoa, sabe? É mais ou menos essa a ideia. Beleza. Então aqui, ó, vamos lá. Página de vendas. Vou só colocar aqui aluguel de quadra só para ter uma página para o sistema não empacar. Porque aí, assim, quais são as possibilidades de uso, né? Eu vou vender para aquele meu cliente teste, o Renato Garcia, para a gente poder praticar com ele o uso, né? Vou fazer uma venda rápida, tá? Caso vocês ainda não estejam familiarizados com venda, vocês vão ver nos treinamentos, tá? Nossa última live foi. Deixa eu escrever aqui. Quadro. Nossa última live foi sobre isso e vocês vão ter o treinamento direto com a equipe também, tá? Com o time de onboard. Beleza. Então ele tem direito, tá? O Renato tem direito a algum aluguel de quadra. Pelo Evo, menu agenda, tá? Vai abrir aqui, ó. Tabelinha, tá? Nome do. Aqui tá dividindo por sala, por ambiente, né? Por quadra, mas eu posso exibir por colaborador também, tá? Se você for trabalhar com agendas que a referência central é o colaborador, ó, você pode trabalhar por colaborador, tá? Então vamos agendar um. Eu posso vir aqui no maisinho do dia e horário que eu quero ou em novo horário lá em cima, tá? Se eu venho aqui, vai ser na quadra 2 às 15 horas, na quarta-feira, dia 10 de setembro, que é o que eu tô clicando. Se eu vier por aqui, aí eu vou escolher dia e horário dentro do caminho do formulário, tá? Primeiro passo, achar o cliente. Tá aqui. Aqui ele já disse eu posso, né? Então aqui temos, ele está dizendo caso eu não encontre a atividade em questão que eu preciso vender, mas aqui já está selecionada a atividade que eu quero. Dá para ver os serviços e contratos ativos do cliente, porque tem um detalhe, tem, por enquanto, na agenda. É, tem que ser um cliente ativo, não em algum contrato, não necessariamente o contrato que permite a agenda aqui. Vocês viram que eu vendi um serviço.
não um contrato. Mas ele tem que estar ativo em algum contrato para eu conseguir, senão o sistema não deixa. Isso é algo que nosso time de produto está trabalhando para fazer algum ajuste, tá? Mas por enquanto é assim. Aqui em detalhes de atividade, eu posso escolher a área e o colaborador, mas se eu deixar sem preferência, o sistema vai colocar um aleatório nesse agendamento, tá? Aqui eu vou no calendário, escolho o dia em questão, depois que eu escolhi o dia, vai mostrar os horários disponíveis aqui embaixo, tá? E aí eu posso restringir por esse filtro, né? Puxando para frente e para trás as extremidades. E tá travado assim, David. Na hora que eu soltei o botão ali, ele resolveu pensar. Deixa eu recomeçar. Vamos lá, então, novo horário, ato, de novo aqui, vou escolher o dia. Aí eu vou escolher um horário sem mexer na barrinha, só para garantir. 13 horas, por exemplo. Cliquei em agendar, tá criado, tá? Agendamento criado. Vou fechar aqui, vamos achar ele agora, que é na semana que vem, né? Eu nem lembro que dia que eu coloquei. Ah, tá aqui, ó. De 18, quadra 3 às 13 horas. Tá aqui o aluguel, o agendamento, tá? Aluguel de quadra. Cliquei no horário, ó. Posso confirmar, desmarcar, reagendar, excluir o agendamento. Então, aqui tem até o contato do Renato para eu fazer contato fácil com ele e ver direitinho. Área, colaborador, que eu posso editar, inclusive aqui na edição eu posso mudar a área, posso colocar observação aqui, caso o cliente tenha dado alguma informação, tá? Posso editar a reserva. Em relacionamento, fazer contato direto pelas ferramentas de CRM dentro do Evo, histórico de status dessa modalidade. Se eu clicar em ver perfil, vou para dentro do perfil do cliente, ok? Essa operação aqui por dentro. Peraí, eu vou excluir porque agora eu quero mostrar o caminho do cliente. É, Depende, ó. Perguntaram aqui, aquela situação que eu falei que tem que ter um contrato ativo e tal, me perguntaram aqui agora. No caso, não consigo fazer essa venda de serviço para o meu aluno que ingressou via o Hub por não ter contrato? Depende, porque a integração com o Hub você pode colocar um contrato. A gente, inclusive, recomenda, tá? É, O contrato de agregador é um contrato que vai fazer ele ficar ativo enquanto ele está frequente, vai ficar no indicador lá no dashboard como agregador, né? Não como cliente ativo. E nesse caso é um contrato que faz ele ficar ativo. Aí você pode vender o serviço e ele vai conseguir agendar, entendeu? Agora, se você só integrou e não usou o contrato de agregador nele, aí não dá. Aí realmente não vai rolar, tá? Então, eu vou aqui na área do cliente, vou logar aqui na área do cliente, tá? Deixa eu ver. Meu nome foi, deu certo, loguei. Eu só não lembro se esse é o cadastro certo. Deixa eu ver aqui. Não é. O outro eu acho que eu nunca loguei, mas apareceu para ele aqui. Então, aqui, ó, no menu Agenda, tá? Na área do aluno, estou na área do aluno agora. As atividades que ele pode agendar aparecem aqui, ó. Só vão aparecer se ele tiver página de vendas com essa atividade lá. Então, ó, tá comprar por quê? Eu não tenho direito. Então eu tenho que. Ele vai me levar para o processo, ele vai agendar e tal, mas no final ele vai me fazer pagar, tá? Deixa eu até fazer uma coisinha aqui. Todo perfil tô fazendo teste, que aí eu esqueço qual e-mail eu coloquei em qual, é mais fácil fazer por aqui, né? Aqui, deixa eu ver. Pronto. Beleza, venda feita. Vou só dar uma zapeada aqui para ver se ele atualiza. Pronto, ó, agendar, tá vendo? Então, aqui todas as atividades vão aparecer as outras e aqui as contratadas. Então, como é que é o processo pelo cliente na área do aluno? Ele clica em agendar, aí a área, se ele escolher uma, beleza, se não, sem preferência, vai jogar uma aleatória, clica em próximo, aí, ó, calendáriozinho, ele escolhe o dia,
escolhe o horário que ele quer e clica em agendar. Aqui ele está dando conflito porque esse cliente já está em horários agendados na grade, em outra atividade nesse mesmo horário. Então ele deu conflito. Eu venho aqui e troco. Então ele valida a disponibilidade do ambiente, o horário, o próprio aluno, se ele tiver em outro horário, ele vai conflitar. Então agora, ó, tá tudo certo. Hoje às 20 na unidade Health Fitness, que é o nome da unidade, o local é na quadra 3, duração de 1 hora. Confirmar, pronto, agendamento feito, tá? Então, vem aqui, aí em minha agenda, eu tenho cada ocorrência da agenda, ó. Então, ó, cross-training 19 horas, era com esse horário que ele estava conflitando. E aí eu tenho agora o aluguel da quadra das 20 às 21, sem professor, porque esse não precisa, e os próximos, ok? Então é mais ou menos assim que funciona a agenda, tá? Agora eu vou aproveitar os últimos 20 minutos para falar da parte de prescrição de treinos, tá? Para a gente conseguir abranger toda a parte técnica hoje. No sábado, eu acho que eu consigo falar mais calmo e falar de mais coisa, tá? Então, se vocês conseguirem participar no sábado também, quem quiser ver mais coisa que não der tempo hoje, vocês já estão convidados, tá? A partir de amanhã a gente divulga o link do Zoom aí do sábado. Guardem esse de hoje do sábado. Toda reunião de quarta vai ser nesse mesmo link, toda reunião de sábado no outro, só muda o tema, tá? E também deixa eu aproveitar que estou falando disso. A mensagem que muitos de vocês receberam no WhatsApp é minha, do meu contato, mas eu estou usando um disparador. Então, talvez vocês já tenham falado comigo sobre participação no link, mas vão receber de novo. Ou, você já está agendado comigo num dia tal e recebeu de novo. Sempre que você vê falando de live ou webinar, é só a divulgação automática sobre esse encontro. Quando eu estiver falando direto com você, aí a gente fala das nossas reuniões, dos nossos detalhes, tá? Vamos lá, parte de treinos. Primeiro passo: menu treinos, exercícios. A lista de exercícios do Evo, tá? Hoje, nos sistemas novos, está vindo sem nada aqui, para vocês escolherem qual vocês vão querer usar. Aqui em importar exercícios, nós temos uma lista padrão do Evo. Então, quando você clica aqui, ó, tem mais de 1.200 exercícios que vocês podem usar. Eles são uma base, tá? Eu costumo dizer que é para você começar. Por quê? O Evo permite personalizar exercício em um certo nível. Mas o padrão de personalização que vem é do Evo, não é de vocês. Então, pô, não tá do jeito que eu gostaria, não tá nos vídeos que eu gostaria. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem colocar a personalização de vocês aqui para deixar com a carinha de vocês, tá? Então, aqui o que que eu faria? Tá? Eu poderia importar aqui, ó, nesse botão azul, entra nos 1203, e aí a minha dica é, depois de baixar, limpem. Vai lá, expande aqui a lista, nem que seja cada 100 linhas para você ter expandido aqui. Vai selecionando aqueles que você não quer ter, tá? Vai selecionando o máximo que der. Beleza, fiz na primeira página de 100. Excluir, botão vermelho, excluir. Faz a limpeza, tá? Por quê? Você não vai ter um monte de exercício a mais na sua lista para te atrapalhar. E se no futuro algum de vocês optar por aderir ao nosso parceiro novo que está chegando aí de IA, que vai ter uma IA de prescrição de treino, o sistema vai usar a lista de exercícios aqui na hora de criar. E se você não limpou, tem um monte de exercício aqui que você não tem maquinário, que não é exercício da sua realidade. Então, é bom limpar para não ter esse problema se vocês forem usar isso, tá? Outra opção de importação é usando uma planilha de Excel. Então, se você tem a sua lista de exercícios do jeito que você gosta e tudo mais, você vem aqui em arquivo externo, baixa a planilha clicando aqui, preenche ela seguindo essas regras. Então, o campo exercício obrigatório, a coluna incluir exercício no Fit é um menu do Evo, do aplicativo do aluno, que é uma biblioteca de exercícios. Independente de ter prescrito ou não, vai estar lá. Aqui, ó, deixa eu ver, eu consigo mostrar. Ah, cadê? Biblioteca aqui, ó. E aí, todos os exercícios que você colocou lá, que habilitou, vai estar aqui. No momento só tem um, né? Então vai estar o nome do exercício, o vídeo, se ele tiver vídeo. Posso abrir no navegador, e expandir e tal. Então, você vai ter tudo aqui, tá? Cada exercício vai estar nessa lista. Se colocar S, colocou um S maiúsculo, vai entrar. Deixou em branco, não entra, tá?
E no campo link do vídeo, se você quiser personalizar com o vídeo, você vai por lá o link da URL do YouTube ou do Vimeo, tá? É só para todo mundo ficar na mesma página. A publicação, a postagem do vídeo, vocês precisam fazer ou no YouTube ou no Vimeo. Aí você pega o link, põe aqui e o Evo vai conectar tudo aqui dentro dele, tá? O Evo não publica vídeo, não tem espaço para armazenar vídeo, que aí ficaria bem pesado, tá? Então, fez isso tudo, preencheu lá a planilha todinha, vem aqui, seleciona arquivo, escolhe a planilha no seu computador, abre e importa. Pronto. O sistema vai carregar, a lista de exercícios vai estar aqui, ok? A última opção, e essa mais utilizável no dia a dia, é criação manual aqui no botão Novo Exercício. Você vai clicar, vai abrir um formulário em branco para você preencher ele de ponta a ponta, ok? Vou mostrar um já preenchido para a gente ver como fica. Vamos aqui no abdômen reto. Vou clicar no lápis para editar ele. E é o mesmo formulário, tá vendo? Então, o nome do exercício é o único campo obrigatório. Grupo de exercícios, se você já tiver grupos criados, é só escolher um. Se quiser criar mais, nesse mais aqui, você dá um nome, adiciona e cria o grupo, tá? Esse código seria um código do exercício, uma lista com código para pesquisa rápida. Esses dois caras são coisas novas para aplicativo do aluno, tá? Para nova forma de prescrição de treino. Grupo muscular. Sabe aquelas máquinas que tem um adesivo com o corpo humano no nível muscular e fica colorido só o músculo que a máquina trabalha? É a mesma ideia. Então você vai vir aqui, você vai escolher aqui, vai, digamos que esse aqui é o abdômen reto, vamos colocar aqui é o abdômen inferior, vai. Aplicar. Tá? Então, pode ser, vai inferior e oblíquo, dá para pôr mais junto, tá vendo? Então, você seleciona, ele vai lá, vai ter um bonequinho nos detalhes do exercício no app do aluno, mostrando essas áreas coloridas. Exercícios similares. Isso aqui é o seguinte: se você tem uma lista de exercícios criado por você, tá? Seria a lista ampla. No meu caso aqui é só um bug visual que não está carregando, tá? Então você tem a lista de exercícios. E aí você tem, você cadastra similares aqui, o que que vai acontecer? Ele vai basicamente conectar o um ao outro quando o aluno estiver lá treinando. Pô, não, essa máquina tá cheia, não tô a fim de esperar. Ele vai lá nos similares, escolhe um e faz um similar. Então você define quais são as outras opções que ele poderia, tá? É, Aqui a gente tem, na parte de objetivos, repetições e tempo. Musculação é sempre repetições, tá? Se você colocar algum em tempo, ele já entra como exercício para o cross-training, tá? Para vocês usarem na prescrição do cross. Carga, quilos ou libras, tá? A maioria das vezes vai ser quilos, mas libras também. Cross-training tem pesos, cargas em libras, tá? Então pode ser colocado aqui também. E a descrição, se você quiser pôr um textinho explicando a execução e etc. Qualquer explicação sobre, tá? A opção de pôr na biblioteca. E aqui a parte de personalização. Imagem ou GIF, vou anexar um arquivo no meu computador, um GIF animado ou uma foto. A opção vídeo, coloca o link aqui, tá? Muitas vezes, quando você põe o vídeo, não carrega a visualização em miniatura. Não tem problema, tá? Não se preocupem, vai funcionar. Fez tudo isso, salvou, exercício criado ou personalizado, no caso que eu editei esse aqui, né? Então vocês podem, por exemplo, depois de limpar a tabela, vocês podem vir aqui arrumando essas opções para o aplicativo ficar enriquecido, ficar completo. Pode ser uma opção também. Quero apagar um exercício, só clicar na lixeira, tá? E aí, um detalhe importante, dá para apagar qualquer exercício. Não vai apagar exercício dentro do treino do aluno, porque o sistema ele copia, ele não conecta direto. Então, esse abdominal reto, se eu apagar todos os treinos que tem ele, ainda tem ele, com a personalização, com tudo que tá lá. Eu só não vou conseguir usar para criar treino novo, tá? Essa é a ideia. Paulo, já vou mostrar. Eu vi aqui que você pediu para ver a lista de exercícios. Eu não mostrei porque ela é bem simples, tá? Quando você abrir a planilha, fica bem fácil de entender. Vamos baixar aqui, ó, e aí eu abro. Ó, é isso aqui, ó. Então, cada coluna não pode mexer, tá? Tem que preencher do jeito que tá. Ah, mas eu também quero colocar. Depois de subir na planilha, mexer. Se mexer na planilha, o sistema não lê. Se o sistema não lê, nenhum exercício sobe. Então, nome, código, grupo de exercício que você quer dar para esse cara, o link do vídeo.
se vai ou não vai incluir lá no Fit e descrição, um textinho explicando o exercício. Cada linha é um exercício diferente, tá? Preencheu tudo e salvou. Aqui mesmo também, seleciona o arquivo, seleciona lá a planilha de novo, abrir e carrega, tá? Essa é a ideia. Beleza, falamos de exercício. Próximo passo, treinos padrão. O famoso esqueleto, tá? Aqui no menu treinos padrão, você vai ver. No meu caso, está escrito revisar porque eu habilitei a nova versão de treino, é que nós vamos ver, tá? A gente não tá mais ensinando a antiga porque ela vai ser descontinuada por conta da versão. Eu imagino que todos vocês vão querer usar a nova, que a nova é mais eficaz até para prescrever. Como eu criei no antigo, esse aqui tudo tá para revisar. Então, a revisão sim é o filtro que tá aqui, tá? Eu vou incluir não também para a gente ver tudo, porque eu quero mostrar um que eu já criei, né, na versão nova para vocês entenderem. Treino padrão, eu costumo dizer assim, o nome treino padrão todo mundo conhece, mas eu gosto de usar o termo esqueleto de treino. Porque tem gente que pensa em treino padrão como só para iniciante, só aquele treininho do primeiro aluno, depois eu tenho que fazer tudo na unha. Não. Todo treino que você criar e você gostar da estrutura e quiser repetir a estrutura, só mudando algumas coisas para um aluno novo, você coloca como um treino padrão. E aí você coloca, joga aqui e o reutiliza na hora de você prescrever para alguém, tá? É, Então você basicamente vai é, fazer toda essa estrutura, pensar em toda essa estrutura. E você pode ter prescrito direto no perfil de um aluno. Ah, gostei, quero salvar. Por lá dá para exportar. Você pode criar direto por aqui. Nós vamos ver esses caminhos, tá? Antes de eu seguir, deixa eu só responder aqui que eu vi que a pergunta do Paulo é importante. Então, essa configuração, quando eu clico, está pronto, ou eu posso criar da forma que você mostrou agora, o sistema reconhece. Você está falando da planilha, né, Paulo? Aquela estrutura. Eu recomendo você baixar do Evo e preencher a do Evo. Se você replicar, criar uma planilha do zero daquele jeito, até pode funcionar. Mas eu não sei se o robô que lê a planilha do Evo consegue ler, por exemplo, qualquer extensão de planilha. Então, se você usar do Evo, já está na extensão certa, é garantido que vai ler. Se você faz do zero e usa um outro programa, ou salva numa versão antiga, ou salva na nova, ele só lê antiga, enfim, pode acontecer dele não ler por conta de não ter sido a mesma, entendeu? Então, sim, o robô ele padrão, ele lê o layout. Se o layout está padrão, ele lê o layout, mas tem todos esses quesitos que eu comentei. Minha dica é entra na tela, baixa aquela, preenche aquela e sobe ela de novo, tá? Na própria texto lá, ele diz baixe aqui. A palavra baixe aqui é um link, tá? Aqui, ó, importar exercícios, arquivo externo, ó, para importar uma lista, baixe a planilha. É aqui, ó. A frase baixe a planilha é o link para baixar a planilha. Ele tá azul sublinhado e o mouse aqui, ó, virou clique. Entendeu? Você clica aqui mesmo e abre ela. Maravilha. Vamos voltar lá para o treino padrão. Então aqui, deixa eu até acabou de me passar uma coisa. Talvez, não sei se é o caso, tá, Paulo? Mas talvez alguns de vocês estejam do celular e, dependendo do caso, estar do celular também dificulta ver algumas coisinhas assim. Minha dica, quando vocês forem cuidar dessas coisas, não é nem dica, tá? É compulsório. Essas telas que nós estamos olhando, só do computador. Não dá para acessar pelo aplicativo do colaborador. E se você acessar o Evo pelo celular, você vai ter muito trabalho e não vai conseguir navegar direito. Então, nessas telas, exercício, treino padrão, entrem pelo computador, tá? E aí, quando for participar de live, essas coisas, se quiser, para enxergar melhor, ficar mais confortável, no computador é melhor, tá? Vamos lá. Se eu criasse um treino novo, eu criaria aqui, ó, em treino padrão. Aí eu dou um nome para o planejamento, frequência semanal, total de semanas, descrição para o cliente ler, para o cliente saber, e categorias de treino que eu posso criar. Mesmo esquema das tags que a gente viu lá atrás. Escreve Enter, categoria criada. Depois da primeira vez, está na lista, é só escolher, tá? Eu vou pegar um pronto para a gente ver como funciona. Mas, ó, depois que eu preenchi. Se eu clico em salvar e prescrever, ele já abre a tela de criação de treino. Se eu for só em salvar, ele volta para a tela anterior e ele vai ser mais um na lista, ok? Nessa tela, eu tenho a opção de editar, que edita o quê? O planejamento. E aí, ó, salvar e prescrever, ele já vem para essa tela, que é a tela de criação de treino, só para vocês entenderem o caminho que eu falei agora. Se eu clico na prancheta, eu volto para a tela com os exercícios, nós vamos nisso daqui a pouco.
setinha para cima, já consigo exportar treino por aqui mesmo. Lixeira, apaga o treino padrão. Também posso apagar treino padrão que não vai afetar o treino de ninguém. Mesmo esquema, o sistema copia o modelo para lá, aí eu crio e transformo em treino daquele aluno. Apaguei o treino padrão sumiu, o do aluno não, tá? Cliquei na listinha para entrar, então, ó, essa é mais ou menos a estrutura, tá? Eu consigo aqui na direita ir adicionando novos exercícios na lista. Aqui em cima tem os dias de treino, por padrão vai vir aqui o nova série escrito aqui. Você muda o nome clicando aqui, ó, escrevendo uma nova. No maisinho cria um dia novo, tá? E aí você pode pôr informações, observações gerais do dia de treino. E cada um dos exercícios tem como pôr observação só sobre ele, tá? Por padrão, todos já vêm preenchido com série. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou colocar aqui uma elevação frontal. Acho que tem, não. Vamos só elevação que é mais fácil. Elevação lateral, vamos nela. Então, ó, preenchi. Todo exercício novo entra desse jeito, tá? Séries padrão 3 você pode vir e mexer como você quiser, tá? Repetições, você põe quantas você quiser. Aí você vem, por exemplo, 15. A carga é uma carga sugerida, tá? Então, você não é obrigatório colocar, mas se quiser sugerir uma carga inicial, se coloca. Cliente subiu a carga dele no aplicativo, ele consegue registrar, não vai mexer nessa carga, tá? Essa aqui é que você prescreveu. Tempo de intervalo, você coloca aqui quanto quer dar, vai, 45 segundos, por exemplo. Regulagem, se aonde você vai fazer a máquina que você está sugerindo tem, por exemplo, regulagem numérica, 1, 2, 3, 4, 5, você pode escrever vertical, horizontal, inclinado, pode usar aqui para isso também. E observações, qualquer detalhe que você quiser dar sobre esse exercício, tá? Outras variáveis, né? Se eu quero, por exemplo, adicionei tudo, agora eu quero replicar. Você seleciona, clica em replicar série. Quando você confirmar, ele vai pegar série, repetição e intervalo e replicar para todos os exercícios da lista, para ajudar a agilizar na criação, tá? Aí ele só está explicando que os conjuntos, progressos e com objetivo tempo não vai replicar, tá? O objetivo tempo aqui, ó, se eu mudo, por exemplo, já é, por exemplo, esteira, elíptico, a escada ergométrica, você põe quanto tempo quer, quantas vezes e quanto tempo. Você quer fazer série de tempo ou uma de tanto tempo, enfim, você pode fazer isso aqui, tá? É, a situação das variáveis de treino, eu tenho, por exemplo, vou selecionar essas duas roscas aqui, eu vou criar um conjugado. Então, eu vou clicar, selecionei as duas, clique em conjugado, juntou. Então, 3 séries de 15 rosca cross, 3 séries de 15 em rosca direta. Então, é 15, 15, pausa, 15, 15, pausa, 15, 15, pausa. Por isso, a edição de tempo está só no de baixo, tá? Se eu quiser fazer um progressivo, eu escolho o exercício, clico em progressivo. E aí, progressão de carga. São 3 séries, são 4, tal, sei lá. Coloca aqui, ó. Número de séries aumenta o número de linhas. E aí eu vou definir as repetições e as cargas para orientar o meu aluno sobre a progressão, tá? Então, sei lá. Vamos por 4 de 15, 12, 10, 8. Um exemplo. E aí a carga progredindo. Então, vamos colocar aqui. É, 25, 35, 40, 50. Pensando no cross mesmo, né? Nas placas. Um exemplo, tá? No caso já do drop, aí você escolhe aqui, ó. Então, 3 séries de 15, 15, 3 séries de 15, 15, 12, 10. Então, mais e menos adicionam níveis para o seu drop set, tá? E aí, basicamente, são essas variáveis. Adicionou os exercícios, definiu, tal, clique em salvar, o treino está criado. Nesse caso, padrão, tá? Por aqui eu já posso exportar o treino para um cliente. Aqui embaixo já posso pesquisar o nome de um cliente, tá? Então, vou, por exemplo, jogar para um cliente aqui que eu tenho de teste também. Cliquei em exportar. Pronto. Esse aluno já está com esse treino prescrito. Nessa velocidade. Exportei, salvei, está prescrito.
Eu posso fazer direto pela prescrição de treino, que é a próxima tela. Então aqui eu posso filtrar por nome do cliente. Se eu quero prescrever para oportunidade, que é o visitante, ou para colaborador, em tipo, eu incluo eles aqui. Para cliente nativo, eu tenho que incluir no status. A carteira, todos os clientes. O padrão é, eu vejo os meus, minha carteira, e quem não tem treino, quem não está na carteira de ninguém. Esse é o padrão de permissão de professor. No meu caso, eu vejo todo mundo porque eu tenho acesso total, tá? Em mais filtros, eu tenho treinos, status do treino, treino vencido, treino a vencer, treino ativo, sem treino, e restrição, se eu indiquei restrição, se ele tem ou não tem, sim ou não, tá? Restrição a gente indica aqui, ó, na prescrição. Então, eu vou fazer com a Ariela para vocês entenderem. Vou criar um planejamento da Ariela, tá? Então, eu vou chamar aqui de adaptação, vou digamos que ela nova, tá? Eu sei que o treino aquela monte de coisa que eu fiz lá não é bem adaptação, mas é só para a gente ver como funciona. Aí ela me disse que ela vai treinar 4 vezes por semana. E aí eu defini que são 4 sessões no total. O sistema sozinho cria o planejamento, define o número de sessões que ela vai fazer. A partir do dia de hoje, define a data de vencimento. Mas eu posso editar os dois aqui também, tá? Posso pôr uma descrição se eu quiser ou não. Então, treino inicial para adaptação, coordenação motora e fortalecimento, tá? Textinho básico, só para vocês entenderem. Categorias. Posso clicar numa já criada ou posso criar uma nova. Eu vou chamar de começo, porque eu já criei várias, eu não lembro os nomes. Então, eu vou pôr uma que eu sei que não tem. Escreveu, Enter. Categoria criada. Na próxima vez que eu vier aqui, vai ter já essa categoria na lista. Restrições é a mesma lógica de criação, tá? Escreveu, Enter. E aí vai ter uma lista também para você escolher, tá? Criei o planejamento, salvei o planejamento. Agora eu tenho que dar atenção para os exercícios. Se eu for em editar treino, ele abre a tela de criação de treino do zero. Então aqui eu posso criar um treino na unha do zero para essa aluna. Então aqui agora eu tenho os dados da aluna, tá? Ou eu posso, por aqui eu posso já importar treino padrão, ou pela tela anterior, já aqui, ó, tem um botão treino padrão, onde eu escolho um treino que eu quero importar, e quando eu confirmar, ele já está carregado para ela. Então aqui, ó, todo o treino padrão que nós vimos está aqui embaixo. E aí vem a ideia do esqueleto. Criei o treino padrão, importei, beleza. Agora eu vou editar. Vou entrar aqui, ó, e vou mexer naquilo que eu não quero que ela faça, que eu quero que seja diferente. Eu vou acrescentar exercícios, vou apagar exercícios, vou remover a progressão, vou remover o conjugado e deixar eles individuais. Vou mudar de posição, clicando, segurando e arrastando. Então aí a ideia do esqueleto é importa o padrão, arruma, salva, tá? Ah, criei o treino da Arielle do zero, gostei dele, eu quero guardar como esqueleto. Eu venho aqui em exportar, exportar como treino padrão e dou um nome. Quando eu clicar aqui, pronto, ele já vai virar mais um na lista de treinos padrão. Beleza, gente? Tô mexendo no treino do aluno. Apareceu outro aluno pedindo ajuda, tem outra coisa para fazer. Aqui, ó, minimizar, ele vai ficar aqui em cima, ó, minimizado. Aí eu posso ir em outro, por exemplo, vou reativar o treino do Roberto. Vi o treino dele, beleza, tal, ele não usou muito, eu quero que ele continue fazendo o treino dele. Clico em reativar treino, ele já, ó, não preciso mexer em nada, ele pegou o planejamento todo certinho, se, sei lá, ele tá quase estourando sessões, eu quero dar um pouco mais. Posso aumentar aqui, por exemplo, ó, 5 sessões. Aqui só acho que minha base não vai deixar. Minha base não vai deixar. Tá limitado, mas aqui basicamente eu estaria criando de novo, tá? Então eu mudo tal para aumentar as sessões aqui, jogo a data de vencimento mais para frente, salvo. Se não conseguiu de cara, reativa, depois edita, tá? E aí você vem aqui, por exemplo, deixa eu ver se agora vai deixar, deixou, olha lá. Vencimento já pulou para frente e sessões já aumentou. Então eu reativei e ainda adaptei para ele fazer um pouco mais. Então essa é a forma de você tratar esses caras vencidos e outros casos assim, tá? E uma coisa que pode acontecer, que acontece, né? Às vezes confunde a galera. Aqui, ó, reativei o treino, mas ele ainda consta como vencido. Eu tenho que atualizar a tela, tá? Você pode, por exemplo, mudar um filtro, depois voltar.
Você vai ver que ele já não tá mais lá. Acho que o Roberto Garcia já não tá mais aqui, tá? Porque esses statusinhos aqui, ó, ele não atualiza em tempo real. Tem que atualizar a tela. Até para você ir fazendo e acompanhando, ver se você fez todos que tinha para fazer e tal. É um recurso para ir monitorando. E é isso, turma. Eu vou precisar finalizar por conta até das reuniões que eu tenho da hoje, mas eu já quero avisá-los e combinar com vocês. Sexta-feira temos o próximo encontro sobre o tema. A gravação de hoje, quando ela ficar pronta, eu vou mandar para todos no WhatsApp, como eu fiz antes, tá? Demora um pouquinho para ela ficar pronta, então hoje eu acho que não vai dar tempo, tá? Amanhã, durante o dia, vocês vão receber a mensagem com a gravação e também vão receber o link, a comunicação sobre o mesmo encontro no sábado, tá? Então, a gente se vê. Quem não for participar do sábado, semana que vem, nós temos de novo sobre outro tema, tá? Deixa eu até pegar aqui e já falar para vocês. Agora não tá cobrindo minha tela. Pronto. Na semana que vem será sobre o financeiro, tá? Operação financeira. Então, acompanhamento de contas a pagar, contas a receber, tela de cobranças, tá? Para a gente entender os recursos do Evo em relação ao financeiro. Então, a gente volta a se encontrar lá na sexta ou na semana que vem. E eu fico à disposição também. O pessoal do time de implantação, se tiver dúvidas, falem com a gente de vocês, tá? O agente responsável vai ajudá-los. E a gente se encontra nas próximas, tá? Tchau, tchau, gente. Boa semana.